Boa tarde. Está no ar o Comunicapo TV. A apuração é a alma da reportagem. Através dela, o jornalista colhe as informações que são primordiais para a matéria. A repórter Tamires Lima conversou com profissionais sobre o assunto e trará para nós mais informações. A apuração tem como base principal a notícia factual. Ela checa as informações antes de ser passada para os demais. E tem como as fontes a rádio, a internet, o telefone e também instituições como hospitais, corpo de bombeiros e muito mais. Também tem que ter a responsabilidade de chegar lá, de entrevistar a pessoa, de apurar para saber se realmente é aquilo que está ali. Porque às vezes a gente recebe release de assessoria, que é uma coisa. Você chegar lá e você produzir a matéria, você apurar é outra. Então tem que ter aquela responsabilidade de não só se apegar ao release. Aquilo ali ajuda bastante. E aqui o pessoal, a gente como trabalha na produção, a gente não cola só no release lá. A gente pesquisa, a gente procura saber, a gente liga para apurar. Mas é importante esse papel do repórter na rua. Eu acho que o grande desafio do repórter na rua também é você ter esse feeling de apurar, de saber como é que você vai montar a matéria, como é que você vai tornar aquela informação importante para o leitor, como é que, no caso, para o telespectador, como é que ele vai ouvir, sacar o que é que você está querendo passar. O leitor, assim como o repórter, é uma peça-chave no telejornalismo. Ele checa as informações e desenvolve o texto, até mesmo apura os fatos. Confira a matéria. Na produção do telejornal, o ritmo é sempre acelerado, pois o checar e o pensar da matéria exigem a tentativa de se aproximar do público, além de buscar a credibilidade da notícia. Na produção, a gente vai selecionar o material que a gente acha que rende para uma matéria de TV. Então a gente vai pegar aquela notícia, vai apurar aquela notícia, vai colocar os contatos da pauta, vai selecionar tudo aquilo que o repórter vai fazer na rua, colocar o roteiro, de endereço, tudo. E as informações que vão basear o repórter na rua. Um dos profissionais mais conhecidos de um telejornal, o repórter tem a função de colocar a matéria em prática. Deve preocupar-se com o texto e imagem, casar as entrevistas com as informações disponíveis no texto e também dividir todas as informações com a equipe para que todos saibam o objetivo da matéria. Assista agora. O repórter tem o objetivo de informar para formar opiniões. Durante o processo de reportagem, é necessário mostrar todos os lados da história, para assim nós podemos tentar se aproximar da verdade se não conseguimos mostrar a verdade. Até porque, numa única história, podem existir várias verdades. E o repórter vai para o local, ele vai ver o fato, ele vai presenciar aquele fato, ele vai pegar as informações que eu passei e vai checar novas informações no local também, com quem estiver lá do Corpo de Bombeiros, com pessoas que moram naquela casa, com vizinhos, com a polícia militar, com todas as pessoas envolvidas naquele fato. Então aí já saiu do processo de apuração, né? Já foi para o processo de reportagem em si. Então nós vamos captar imagens, vamos captar informações. Eu consegui todos os elementos necessários para a minha reportagem, já enquanto repórter. Então eu vou escrever um texto que a gente chama de off. O repórter escreve esse texto e aí vai chamando esse texto as pessoas que ele achou pessoas interessantes para entrarem naquela reportagem, que são as entrevistas que ele fez no local. O repórter Jairo Bastos, da TV Record, também conversou com a nossa equipe. Na entrevista, ele mostrou o desafio de se fazer um ao vivo. Olha, o ao vivo além de ser prazeroso, é muito gostoso porque você fica em contato direto ali, ao vivo mesmo, não tem como errar, e se errar tem que passar por cima e ir em frente. Ele é muito perigoso por isso mesmo, a pessoa pode ficar nervosa e isso pode interferir bastante na qualidade daquele ao vivo. Mas com o tempo a gente vai acostumando, né, e descobre macetes ali que fazem você ficar calmo e tranquilo. O negócio não é decorar o texto, né, o negócio é você entender, saber do que você está falando e muitas vezes improvisar. Tem muitas emissoras que preferem o quadrado mais formal, mais formado, que é decorar aquele texto e falar aquilo tal qual está ali. Outras emissoras, como é o caso da Record, você tem mais liberdade para improvisar. Por isso que é muito importante você saber do que você está falando e manter a calma. Fazendo isso, sabendo, tendo conhecimento e mantendo a calma, não tem erro. É muito prazeroso porque deixa você ali em contato, né? Aquela adrenalina do ao vivo, acho que por mais tempo que você tenha de televisão, você sempre mantém essa adrenalina.
O editor de texto é jornalista que revisa ou produz textos do telejornal ou reportagens. A matéria é de Aline França. O editor de texto tem como principal função a finalização do material ao qual foi redigido em um determinado produto de comunicação, onde ele hierarquiza e coordena as informações na sua forma em que será apresentada. Uma é a repercussão da notícia, outra é o ineditismo, outra é a proximidade. Então, é uma notícia quente. Então, essa notícia merece mais destaque. De repente, que vale talvez abrir e encerrar um jornal, por exemplo, dependendo do que seja. Grande repercussão, como é Eduardo, como um grande acidente numa avenida importante, numa rodovia importante, que vai afetar a vida de muita gente. Isso também é uma notícia que merece destaque. O editor de imagem é um profissional que acompanha as edições das matérias que chegam das externas. Ele seleciona as melhores imagens que são contidas na reportagem. Assista a matéria. A edição de imagem é um dos meios mais fundamentais do jornalismo televisionado, uma vez que o profissional dessa área tem que ter uma afinidade muito grande com a pauta e com o material produzido pelo repórter e pelo câmera, o intuito de produzir a reportagem. O editor de imagem ele vai montar o que vem da rua, então vamos supor, o cinegrafista faz as imagens, o repórter faz as entrevistas, que a gente em jornalismo chama de sonora, ou a passagem, que é aquela parte que o apresentador, o repórter aparece com o microfone e tal. Depois que ele faz essa parte na rua, ele vem para cá, faz o texto, grava o off, que é o texto do repórter. Então você vai ouvir aquela parte de narração do repórter. Chega a ilha da edição, a gente vai juntar isso tudo. Eu vou pegar as imagens que vieram da rua pelo cinegrafista, o texto que foi gravado pelo repórter, e vou pegar também o off, a passagem, o que ele tiver feito. E na edição a gente faz essa montagem, a gente brinca. A gente não faz milagre, mas a gente chega perto de fazer mágica. O chefe de reportagem tem a função de supervisionar o andamento das pautas e com a orientação dos repórteres da redação. Mais informações sobre a função desse jornalista, agora com o Matheus Raposo. O chefe de reportagem decide quais são os assuntos que devem chegar primeiro na redação para que os editores se organizem. Nesta função, o jornalista deve ter uma visão mais ampla de como o jornal deve ser finalizado. Ele também orienta o repórter sobre a pauta que irá executar. Carlos Gamboa é chefe de reportagem do jornalismo investigativo da TV Clube e conta como é feito um dos principais programas policiais de Pernambuco. Policial da TV Clube com a Record. Então a gente tem 40 pessoas envolvidas no programa, é um núcleo independente, porque temos a linha editorial separada do jornalismo da Clube, temos mais liberdade editorial nesse processo. Então são 5 repórteres, 5 editores de texto, 5 editores de imagem, vários produtores, 18 jornalistas trabalhando dia e noite, ou seja, 24 horas atrás da notícia. E muita gente pensa que por ser um programa investigativo, nós trabalhamos só com VTs, reportagens policiais. Não é. O programa Cardinou, ele se expandiu. Nós trabalhamos porque na casa, na TV Clube, não existe um programa local antes do programa investigativo. Então, portanto, ao meio-dia, nós abordamos notícias policiais, políticas, econômicas, esportivas, culturais, tudo isso entra dentro do programa Cardinou. O nosso desafio maior, por que tanta gente? Porque a gente ultrapassa os limites de Pernambuco. Nós entramos em contato com todas as praças, ou pelo menos as principais do Brasil, através da Record, e pegamos as principais notícias do país que interessam aos pernambucanos, em várias áreas, como eu citei. Então, o nosso trabalho inicial é esse, conseguir captar essas imagens, esses textos, essas notícias importantes do país, para poder colocar à disposição do telespectador pernambucano. Então, qual é o desafio e o perigo? Porque além dessas notícias que eu falei, esportivas, políticas, econômicas, sociais e tantas outras, nós trabalhamos também com as notícias investigativas. E aí nós desdobramos os casos policiais, investigamos, na verdade, apuramos como jornalistas e acompanhamos as investigações policiais do Ministério Público, da Justiça, e vamos atrás dessas informações, com os familiares de vítima, com os suspeitos, atrás das notícias das pessoas envolvidas direta e indiretamente em uma cena de crime, também, ou investigação, estelionato, seja que crime for. Isso também faz parte do programa. Diríamos que seria o carro-chefe do programa. Para isso, é preciso ter muito cuidado, sobretudo um conhecimento muito grande com as pessoas que trabalham nessa área, delegados, policiais. Isso aí eles nos fornecem boas informações
para que a gente vá no local certo, com certa segurança e todo o cuidado possível para informar com credibilidade as pessoas que nos assistem. O editor-chefe é o jornalista responsável pelo conteúdo de cada edição do telejornal. Ele determina os temas que serão abordados de acordo com a linha editorial. Acompanhe a matéria. O editor-chefe tem como função ser o espelho do telejornal. Apesar das alterações existentes no momento da reportagem, nada passará sem a supervisão do mesmo. Reportagem da redação e a gente, basicamente, a gente trabalha com o factual do dia, né? A gente tem um planejamento prévio, faz a de pauta, onde a gente planeja as do seguinte, mas normalmente é o dia, é o factual. Então, os produtores todos trabalham fazendo rondas, decupando e-mails, olhando sites, ligando para bombeiros, polícia civil, as polícias, para fazer o apanhado que está nessa cidade. Porque eu chego sempre às 5h30. Quando eu chego, já tenho uma equipe de produção já para acontecer. E diante do que tem no dia, a gente decide o que vai ser o jornal. Então, basicamente é isso. A gente sai colhendo e ao longo da manhã as apurações continuam trabalhando para que eu possa decidir o que vai ser isso e o que vai ser isso. Estamos agora ao vivo com a repórter Manuela Cavalcante. Ela irá trazer para nós informações sobre o jornalismo independente. É com você, Manuela. Boa tarde, Matheus e Tainá. Estamos aqui no Delta Café do Recife Antigo com o jornalista Ivan Moraes Filho e vamos saber um pouco mais sobre o jornalismo independente. Ivan, sabemos que o jornalismo independente ele não falta de uma restrição tão nítida quanto vê nas emissoras. Em que parte está o limiar entre essa liberdade de expressão e a certa censura que poderia existir? A liberdade de expressão é uma liberdade, um direito garantido pela Constituição, que, em tese, todas as pessoas deveriam viver, deveriam ser garantidos para todo mundo. No que a gente chama do jornalismo convencional, do jornalismo tradicional, comercial, aquele que é produzido pelas empresas de comunicação, a gente sabe que o objetivo principal, inclusive do jornalismo, infelizmente, também é ter uma maior audiência. Então, o jornalismo comercial está muito vinculado aos interesses do dono da TV, aos interesses do departamento comercial da emissora, ou mesmo do jornal, ou mesmo da emissora de rádio, e também aos interesses dos anunciantes, que é quem paga para esse jornalismo existir. A comunicação independente, mesmo fora do jornalismo, ela é uma comunicação que não se pauta por esses princípios. Então, para a gente, não interessa, por exemplo, imagens fortes de gente chorando para você se emocionar, o sangue escorrendo, imagens fortes de violência, mostrar peito de mulher, porque o principal objetivo da gente é fazer com que a liberdade de expressão seja garantida para muitas pessoas. Então, quando a gente procura fazer um tipo de comunicação que se pauta pelo interesse das pessoas na sua diversidade, a gente está eliminando todos esses filtros que são tradicionais na mídia comercial. Verdade. E sim, qual critério vocês usam para buscar o melhor fato para ser abordado e quais os desafios que vocês enfrentam? No nosso caso específico, no caso do Pé na Rua, a gente não trabalha com fatos. Né? A gente não faz o factual, a gente não faz o dia a dia. A gente faz programas especiais que são veiculados alguns meses depois que são gravados e às vezes eles são inclusive repetidos. Então a gente precisa se pautar por questões que não sejam datadas. Esse é um objetivo interessante. Quando a gente vai entrevistar uma pessoa, um personagem para um quadro específico, como a nossa cara, por exemplo, a gente procura entrevistar um personagem bacana, um personagem legal, evitando que a gente paute muito o que esse personagem esteja fazendo nesse exato momento. Mas quem essa pessoa é? Se a gente está falando de um projeto social, de uma luta da sociedade civil, o que é que caracteriza essa questão? O que é que caracteriza essa discussão? A gente sabe que o problema da reforma agrária hoje, ele existe de uma forma, com um contexto histórico, que não vai mudar daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Uma preocupação muito grande da gente com o Pé na Rua é a gente ter uma diversidade de gênero garantida. Então a gente não faz um programa que tenha só homem, por exemplo. É muito importante que no microfone aberto, que é aquele quadro que a gente coloca o microfone no meio de uma praça e todo mundo fala o que quiser, a gente não sai do lugar até que pelo menos uma mulher se posicione, para a gente ter essa diversidade. A gente se preocupa com a diversidade de raça, de etnia. Então nos programas da gente sempre precisa ter pessoas negras. Dentro da temporada a gente faz sempre questão de ter pautas indígenas, de ter pautas que dizem respeito ao direito da mulher, que dizem respeito ao direito LGBT. Então, numa temporada de 12 programas, certamente vai ter alguma pauta
específica sobre o movimento LGBT, certamente vai ter um dos personagens que pode ser homossexual, pode ser uma travesti, pode ser uma pessoa transgênera. Então, a diversidade da população é o nosso grande objetivo. É procurar, através do conjunto das matérias que formam, o conjunto dos programas que formam, o conjunto das temporadas do Pé na Rua, a gente poder ter um mosaico do que é a população dos lugares por onde a gente passa. Então, essa, para a gente, é o principal objetivo da pauta do programa. Obrigada e voltamos ao estúdio. Estamos ao vivo agora com o Matheus Raposo nos bastidores do programa da Cinderela. Com você, Matheus. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Tainá. A gente está aqui ao vivo na TV Clube, que é a filial da Record aqui no estado de Pernambuco, né? Aqui, como vocês podem ver, é a redação do Núcleo Cardinô. A redação é dividida em duas partes. O Núcleo Cardinô, que é a redação policial, investigativa, e do outro são dos jornais, tanto do programa da Cinderela. Aqui é o suíte onde acontece a produção dos jornais, e agora, nesse momento, está havendo do programa Clube da Cinderela. A gente vai dar uma passada lá embaixo para a gente ver os bastidores da produção, onde a Cinderela faz sua maquiagem, ela mesmo que faz a sua maquiagem, e o lugar onde eles se reúnem para discutir sobre o programa, ficar mais à vontade antes de entrar no ar. O programa aqui é feito nas sextas-feiras, né, para todos os dias. Aqui é o camarim onde acontece a maquiagem e aqui é onde eles se produzem. Aí vamos lá dar uma olhada onde está sendo gravado, lá no estúdio, o programa. Como eu disse, ele é gravado nas sextas-feiras para o resto da semana. A gente vai ter que falar um pouquinho mais baixo agora para não atrapalhar lá a gravação. Enquanto isso, você fica com imagens da produção diante do programa que a gente veio dar uma filmada. E a gente vai... eles já estão acabando, né, de gravar. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Já a gente volta para entrevistar Jason Wallace, ele que faz a personagem da Cinderela. Vamos para o rápido comerciais. Já a gente volta com o Jason Wallace. Yo, funky mama, you're looking at me. Do I make your pants to see? Funky mama, the beat of my heat. My fire, and I'll pump the beat. You cook and I fry. Watch my body, don't be shy. Voltamos aqui ao vivo com a personagem Cinderela. Vamos agora saber de onde surgiu essa personagem. Olha, Cinderela surgiu de uma peça mesmo. Cinderela, a história que sua mãe não contou, que o Henrique Celebi, que faz a Medelé, esse que está aqui, e escreveu, né? Ele escreveu essa peça, levou em cena nos anos 80, não foi isso? Numa boate, entendeu? Que tinha outro formato, outra coisa. Eu não vi esse espetáculo, aí peguei o texto e tive as minhas impressões. Aí eu criei, entendeu? Do meu jeito, e surgiu essa Cinderela, a história que sua mãe não contou. Que originalmente chamava-se A Bicha Borralheira. Mas bicha eu achei muito forte, não tem nada a ver com a gente. Muito busy. E como você faz para dividir a vida do ator Jason Wallace e da personagem Cinderela? Olha, quando a gente tira a roupa já vira, né? A gente. Agora só que na rua o povo chama de Cinderela, né? Eu estando a paisana mesmo, as pessoas, sim, eu te adoro, assiste o programa e tudo mais. Isso é bom que já tá uma coisa, né? Virou um sprint. Virou um encosto bom, né? Uma coisa boa. Um sprint tudo bem, de luz. Exatamente. Cinderela, muito obrigado. Então a gente volta no estúdio com o Matheus e Tainá. A edição do Comunicap TV fica por aqui. Assista agora Comunicap Esportes. Boa tarde. Boa tarde.